Bom Dia Eleições está de volta hoje discutindo marketing político. Marcos, antes do intervalo a gente está falando das pesquisas para orientar aí a indicação dos candidatos. Como é que funciona isso? Tem uma orientação dos próprios partidos? Eles já expõem o que eles querem para apresentar para o eleitor? Ricardo, é o seguinte, deveria se partir sempre de uma pesquisa. É aquela história, eu vou iniciar um projeto, eu tenho que conhecer primeiro o terreno onde eu quero implantar o meu projeto. Naturalmente, dentro das estruturas partidárias, nem sempre isso acontece, porque você sabe que existem os grandes caciques da política. Sim. Então, muitas vezes já vem de indicação de cima para baixo e acabou. Nosso candidato vai ser esse, pronto. E aí o profissional de marketing político tem que cortar um dobrado para tentar adequar essa figura, essa postura. A estratégia é outra, né? A estratégia muda. É muito mais fácil eu já escolher um candidato que está mais próximo do que o público deseja, que o eleitor deseja, do que pegar um candidato que me foi imposto e tentar adequar a comunicação dele. Porque você sabe que, historicamente, principalmente no nosso estado de Goiás, existem grandes figuras que não aceitam muito a opinião de um terceiro. Então você vai, apresenta para ele um planejamento, mostra como deveria ser a exposição oral dele, a postura dele, e ele, não vou fazer, vou fazer do meu jeito e pronto, acabou. Agora parece óbvio, mas o que eu vou te perguntar é o seguinte, por exemplo, você trabalhar um candidato que já disputou uma eleição e um candidato que concorre pela primeira vez, é diferenciado esse trabalho? Por exemplo, a linha de atuação de cada um vai ter que ser diferente? É diferente, mas nem sempre é mais fácil ou mais difícil trabalhar com um ou com o outro. A gente tem aquela ideia de, se ele já foi candidato, ele já é mais conhecido, tem mais vantagens, nem sempre. Uhum. O que acontece muito no cenário político goiano é que os candidatos não atentam para o que é o marketing político. O marketing político, ele é uma atuação constante durante toda a vida política desse candidato. Então você trabalha a imagem dele, você consolida a imagem dele durante toda a sua história política. E não apenas de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, que é o marketing eleitoral. Então se eu tenho um candidato que durante os 4 anos entre pleitos, ele está aparecendo, ele está envolvido em situações, ele está acompanhando, a população sabe dele, o que ele está fazendo ou não, é muito mais fácil do que um cara que aparece somente na época da eleição. Então eu posso, de repente, ter um candidato que já concorreu uma vez e que ele desapareceu durante os 4 anos, e eu vou ter que resgatá-lo na mente do eleitor durante o pleito, ou posso ter um candidato novo, que até então não apareceu em disputa, mas que faz um trabalho social, que está aparecendo na mídia, que está em contato com o eleitorado dele. Entendi. Então, quer dizer, nem uma coisa nem outra é mais fácil exatamente, depende do contexto. Então a gente pode falar que o marketing político, ele engloba a carreira toda do cidadão ali que se presta a uma vaga pública, e o marketing eleitoral é nessa reta final, é na chegada mesmo para ele conseguir os votos ali na campanha, na pré-campanha, é isso? Exatamente. O marketing político é a estruturação da imagem. Certo. Tanto que o marketing político ele não é feito só para candidato, é feito para o partido, é feito para uma instituição política. E o marketing eleitoral é o pau quebrando mesmo durante 3 meses para angariar votos. É na reta de chegada ali. Agora, onde que entra, por exemplo, é nesse momento então que vocês definem o que é mais importante? Por exemplo, é o corpo a corpo, é a imagem do candidato, a postura, aquela questão de ir ali visitar os bairros, abraçar a criancinha, tudo isso faz parte do jogo? Faz, com certeza. O contato com o eleitor ele é fundamental. Uma grande temática dentro do marketing político é a questão como o eleitor encara a política e o que ele quer em relação ao voto dele. O povo brasileiro, não só o povo brasileiro, qualquer cidadão mundial que vai depositar o seu voto em alguém, ele faz isso por quê? Ele faz isso pensando no seu próprio benefício. Eu voto em você porque eu acredito que você resolverá o meu problema. O meu problema pode ser escola para o meu filho, pode ser segurança para a minha rua, pode ser um asfalto. Então, na situação ali em que está acontecendo a eleição, eu tenho que estar próximo a esse eleitor e mostrar para ele que eu existo de verdade, que eu não sou uma figura mediatizada, uma figura dentro dos meios de comunicação apenas. Eu vou lá, eu pego na mão dele, eu converso com ele, eu escuto a demanda dele, e é isso que ele espera de mim. Muitas vezes um voto, Bagnete, ele vale carinho, ele vale atenção. Ele vale você me mandar uma carta falando que acompanha o meu plano de governo e eu te responder. E você vai colocar essa carta na porta, na parede da sala da sua casa e falar, o candidato me escutou, o candidato conversa comigo, ele é meu amigo. Então esse lado emocional
vale voto também. Até porque, por tradição, o eleitor brasileiro, ele não tem o costume de ler o plano de governo, né? Ninguém tem muita paciência de chegar, né, principalmente das campanhas majoritárias, para prefeito, é um calhamaço assim, de propostas de governo, né, de plano de governo. E o brasileiro, o eleitor brasileiro, não tem esse hábito, não tem tempo até para ler. Então essas ações acabam sendo mais importantes que o próprio plano de governo que ele apresenta? Eu não digo mais importante. Eu sou professor universitário e, infelizmente, o povo brasileiro não lê nada. Não é só plano de governo que ele não lê, né? Não lê muita coisa. Mas eu preciso ter um plano de governo estruturado, que ao mesmo passo que eu tenho um eleitor que não tem o hábito da leitura e que vai votar em mim, personagem, eu tenho uma massa crítica dentro da sociedade que quer saber o que eu proponho, praticamente, e vai ler o meu plano de governo. Então eu não posso simplesmente ser espetáculo, como eu não posso apenas ser papel. Eu tenho que fazer, como eu te falei, a equalização disso. Eu tenho que trabalhar as minhas propostas de maneira clara, porque o eleitor não é mais bobo, tá? Ele não cai mais em qualquer engodo. Isso é importante que os candidatos e pré-candidatos entendam. O eleitor brasileiro hoje não é o eleitor brasileiro de décadas atrás. Ele sabe que você está mentindo, ele sabe que você pode, que você não pode fazer. Né? Aparece um candidato a vereador falando, eu vou fazer isso. O candidato a vereador não faz isso. E ele sabe, ele está começando a entender essa artificialidade política. Então eu tenho que ter estruturado quais são as minhas propostas, porque ele pode me cobrar. Praticamente, o que você vai fazer, senhor candidato? E se eu falar, eu sou legal, eu te abraço e estou feliz, não resolve também o caso. Mas também eu não posso simplesmente escrever um livro, falar, aqui estão minhas propostas, leiam e no dia 7 votem em mim. Agora, dentro desse esclarecimento que a gente percebe no eleitor de hoje, a gente vai falar daqui a pouquinho a questão da internet e das redes sociais. Mas antes da gente entrar nesse tópico, que é mais uma ferramenta, eu quero saber de você o seguinte, na questão do marqueteiro, do marketólogo. Santo de casa faz milagre? Ou a gente vê que muita gente vai buscar profissionais em outras praças, em outras capitais, para estar desenvolvendo a campanha? Como é que você vê essa relação? Ricardo, a questão o mercado dos profissionais de marketing político é muito pequeno. Dentro da publicidade, que é uma área onde eu atuo, profissional de marketing político tem pouquíssimos. Então, de repente, vou buscar fora é porque não encontra aqui mesmo. Existem os candidatos e partidos que acreditam no mito do o cara de São Paulo é mais qualificado que o cara de Goiânia. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Até porque, se eu faço uma campanha para Goiás e eu sou daqui, eu conheço muito mais o cerne da cultura goiana, eu conheço muito mais as demandas da população, então eu posso te orientar de uma maneira muito mais própria do que uma pessoa que vem de fora, que nunca botou o pé aqui no nosso chão. Porque o profissional que está aqui, ele conhece a realidade da região, né? É claro, e se você está pedindo a mim uma orientação em como trabalhar esse público, e eu sou daqui, obviamente eu tenho muito mais propriedade para te falar a respeito. Agora, o que a gente não tem mesmo é profissional. Se a gente analisar, só em Goiás são quantos municípios? 200 e... Pois é. Fumaça, 250. Cada município é uma candidatura, no mínimo 2 candidatos. Eu teria que ter um profissional para cada candidato. Pensa, a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem dentro do nosso estado, não só dentro do estado, dentro do Brasil, a quantidade de profissionais de marketing político suficiente para atender as demandas. Tudo bem que muito candidato ainda não se atentou para a necessidade de ter esse profissional e faz na tora, né? Chama o cunhado, a tia, o primo e faz ali o samba do crioulo doido e sai a campanha. Gasta-se dinheiro, corre-se riscos no achômetro, né? O famoso achômetro. Né? Política é técnica. O que eu faço achando que o que eu faço acreditando que a população espera, não é o que realmente ela espera. Então eu tenho que partir da técnica, da pesquisa, para realmente saber as demandas. O que eu acho importa da minha casa. Enquanto candidato, eu tenho que saber o que é. Agora eu gostaria de saber a sua opinião com relação à questão das redes sociais e da internet. Eu acredito que é uma nova ferramenta que deve mudar um pouco o ritmo da campanha, né? Já que nunca se teve tão em evidência como está agora a questão das redes sociais. Essa parte de rede social, ela está muito mal entendida ainda pelo brasileiro. Eles estão pensando que aqui vai acontecer igual aconteceu com o Obama, e não é bem assim. A cultura brasileira em relação à internet, em relação à política, é muito diferente do americano. Então, obviamente que as redes sociais vão ajudar em muito no dinamismo da campanha, até porque é um canal bilateral. Não é como televisão e rádio, onde eu falo e eles me escutam. A internet pressupõe contato, pressupõe dinâmica, pressupõe conversar com o eleitor. Mas também não ganha voto desse jeito. É mais um canal de acesso ao eleitor para expor o meu candidato, para gerar contato, para distribuir o meu candidato. Mas falar assim, então só a internet ganha eleição? Não ganha. Isso é um mito que foi aí trazido da campanha do Obama, que todo mundo acreditou que ele ganhou a eleição pela internet. Não.
O Obama usou a internet muito inteligentemente para arrecadar fundos para bancar a mídia paga. Porque lá nos Estados Unidos é tudo pago, a TV é paga. Então, a estratégia foi muito bem arquitetada para a realidade de lá, para a necessidade de lá. Aqui no Brasil, nós vamos usar ainda a internet enquanto ponto de contato, ponto de distribuição, mas não o suficiente para eleger ninguém. Lembrando que tem as regras que têm que ser respeitadas, porque senão a complicação é a mesma com a Justiça Eleitoral, quem transgredir as leis. Marcos, eu queria agradecer a sua presença e o que você espera para essa eleição? Ricardo, eu que agradeço essa oportunidade. Realmente, essa eleição ainda está bastante nebulosa aqui para o nosso estado, porque está indeciso, né? Quem é, quem não é pré-candidato. Eu espero uma campanha mais limpa, porque a população quer isso, não dá mais para fazer ataques uns contra os outros, e espero um eleitor mais consciente, que busque entender melhor em quem está votando. Tá certo, eu conversei com o Marcos Marinho, ele é consultor em marketing político e empresarial. A você de casa, meu muito obrigado. O Band Eleições volta na próxima segunda-feira. Até lá!